Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre lanterna de mergulho. Você acha que uma lanterna de mergulho é um equipamento que você deve usar somente em mergulho noturno? Se você pensa dessa forma, eu vou te provar que você está muito equivocado ou equivocada. Por quê? Uma lanterna de mergulho, ela serve não somente para iluminar o seu caminho, mas também como um equipamento de segurança e um equipamento para colorir o seu caminho. Eu vou explicar isso e muito mais. E hoje eu vou te dar 10 razões para você ter a sua lanterna de mergulho junto com você em todos os mergulhos que você for. E eu te garanto, você vai sair desse vídeo querendo usar a sua lanterna de mergulho. Eu sou Roseli Ronquese, instrutora de mergulho do canal Bora Mergulhar. O canal Bora Mergulhar é o maior canal de mergulho do Brasil. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque você vai ter informação de qualidade e sempre. Então, vamos começar? Uma das primeiras coisas que é importante entender com relação à utilização de uma luz durante o mergulho é como que a luz se comporta. Bem, a luz branca, a luz do sol ou mesmo a luz artificial, ela é composta por 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, ou seja, as cores do arco-íris. Durante o mergulho, o que acontece? A luz, ela reflete na água e ela acaba não chegando numa profundidade muito grande. Essas cores que compõem a luz branca, que são mais vibrantes, como por exemplo o vermelho e o laranja, essas cores elas são absorvidas mais rapidamente, ou seja, conforme a luz entra e penetra na água, a mais ou menos 4,5 metros, 5 metros, essas cores mais vibrantes, elas começam a se perder, elas começam a não ter mais força. Muito bem. As outras cores ainda continuam, mas depois de 8 metros, 10 metros, 12 metros, elas vão se perdendo. Você já deve ter visto fotografias que são tiradas embaixo d'água totalmente azuladas. Isso é muito comum. Por quê? Porque faltaram essas cores na foto. Provavelmente a foto foi tirada numa profundidade aí maior que 10 metros e essas cores elas se perderam. É óbvio que quando a gente fala aqui de profundidade, que as cores se perdem aos 4 metros, 10 metros, tudo isso depende de muitos fatores, né? Depende se a água tem muito sedimento, vai depender da geografia do local, vai depender do tipo de vegetação que tem naquele local, enfim, vão depender de vários fatores. Mas, de modo geral, essas profundidades são as profundidades em que as cores começam a se perder. E o que a gente faz, então, para recuperar essas cores durante o mergulho? A gente usa uma luz artificial. Ou seja, mesmo durante um mergulho diurno, a gente vai ter uma perda de cores. Vamos dar um exemplo, então. Um coral que aos 3, 4 metros de profundidade é muito colorido, nós não conseguiríamos ver essas cores tão nitidamente se ele estivesse numa profundidade maior. Digamos que ele estivesse aí depois dos 9 metros de profundidade. Aquelas cores que são vermelho ou laranja, elas começam a pender para o marrom, para o preto, e o coral ele começa a ficar todo marrom. E aí quando você joga luz nesse coral, ele volta a ficar todo colorido. Então é dessa forma que funciona, porque a luz rebate naquele objeto, quando ela volta para você, ela volta trazendo as cores reais, seja daquele coral, seja da vida marinha, seja de qualquer coisa que esteja à profundidade e que tenha cores ali para serem refletidas. Então agora que você já entendeu o fenômeno da absorção, a gente vai levar isso para os nossos mergulhos. O primeiro mergulho que eu quero comentar com você é justamente o mergulho diurno, porque muitas pessoas imaginam que no mergulho diurno não precisa de lanterna. Se você vai em uma determinada profundidade e começa a perceber que as cores já estão ficando diferentes, acende a lanterna. Quando você joga a lanterna
seja embaixo de uma pedra, por exemplo, que você quer olhar, seja próximo a um naufrágio, seja um coral, seja por cima de um coral, você vai começar a perceber que as cores ficam muito mais vibrantes. E mesmo que seja um peixe ou um cardume, que você sempre observa naquelas cores, você vai ver, você pode se surpreender ao descobrir que aquela vida marinha é muito mais colorida do que você está acostumado a ver. Ou seja, a lanterna ela vai enriquecer o seu mergulho. Então, lembrando, uma lanterna ela serve para iluminar o seu caminho, ela serve para colorir o seu caminho e ela também serve como um item de segurança e a gente vai falar sobre isso já já. Ainda durante os mergulhos diurnos, vamos imaginar que você tenha saído da sua casa para ir mergulhar e chegou no local, a água não estava lá com uma visibilidade muito boa, estava lá com 3 metros de visibilidade. O que é comum acontecer? A pessoa passar perrengue, né? Porque ela chega numa água que não está tão legal, o mergulho acaba ficando mais curto porque eu não estou enxergando nada, eu não estou vendo nada, estou com medo de perder meu dupla, enfim, acabam acontecendo aqueles incômodos normais de um mergulho sem visibilidade. Se você está preparado com uma lanterna, por exemplo, você vai se sentir mais seguro e vai ter o seu caminho iluminado, de maneira que você vai conseguir aproveitar muito melhor e vai, inclusive, usar essa lanterna para poder ler o seu instrumento, os seus instrumentos, né? Imagina você a uma determinada profundidade, depois de um tempo de mergulho, numa água com pouca visibilidade, você não conseguir olhar ali o seu manômetro, você não saber quanto ar você tem, né? Ou você mesmo não saber a que profundidade que você está, porque você não consegue enxergar o seu computador de mergulho. Uma lanterna, quando ela é acesa e colocada no manômetro, que você tira, ele volta iluminado. Então, isso ajuda muito na sua orientação, você cumprir o seu planejamento de mergulho e ajuda também com que os duplas continuem se enxergando mais facilmente, porque numa água mais turva, para se perder do duplo é muito mais fácil. Então, se você tem uma lanterna, ele consegue ver a sua luz. Então, ela vai te ajudar e muito no mergulho com visibilidade limitada. A gente nunca sai, ou normalmente não sai de casa para fazer um mergulho com visibilidade limitada. A gente sai esperando uma água boa. Então, se a gente sai prevenido, já com uma lanterna, caso a água não esteja boa, você saiu na frente de muita gente, você com certeza vai aproveitar o seu mergulho melhor do que muitas pessoas. Então, bora ter uma lanterna. E como eu falei inicialmente, o mergulho, quanto mais fundo a gente vai, menos luz chega naquela profundidade ou menos cores chega naquela profundidade. E aí a gente está falando de mergulho profundo. Então, um mergulho acima dos 18 metros já é considerado um mergulho profundo. Mergulho profundo, dependendo da localidade, ele pode ficar realmente com muito pouca luz, a ponto de ficar realmente escuro lá embaixo. Então, para fazer um mergulho profundo, primeiramente, você tem que ter um curso de mergulho profundo, ou você tem que ter um curso avançado. E nesse curso você já aprende que você deve ter uma lanterna. Então você vai se orientar sim com uma lanterna. E aí sim ela faz o papel de segurança para o seu mergulho, né? Ela vai te realmente estar ali para poder guiar o seu caminho e garantir que você consiga ler os seus instrumentos, que você consiga se comunicar e que você consiga ir e voltar. Então a lanterna ela é essencial nesse tipo de mergulho, ainda que seja um mergulho de ouro. Um outro tipo de mergulho muito comum em que as pessoas utilizam lanterna é o mergulho para fazer fotografia e filme subaquático. Lembrando do fenômeno da absorção. Dependendo de onde a gente está, as cores se dissipam. Então, o que acontece? Existe uma maneira de você prender lanternas na sua máquina, ou mesmo carregar uma lanterna junto com você e você iluminar o objeto ou a vida marinha que você vai fotografar. E aí você vai trazer fotos muito mais coloridas e muito mais interessantes.
É claro que a lanterna ela não substitui um bom flash subaquático. Um flash subaquático, se você souber usar, porque também existem técnicas específicas, você faz fotos muito melhores. Mas uma lanterna já vai te ajudar bastante, porque afinal de contas não tem nada mais chato do que voltar de mergulho com fotos borradas ou com fotos mal iluminadas ou fotos completamente azuis. Então, fica a dica. Uma lanterna ajuda inclusive no obturador da câmera para que ele fique mais rápido e a foto não saia tremida. Mergulho em naufrágio. Imagina que você vai fazer um mergulho ao redor de um naufrágio. Os naufrágios no Brasil, geralmente, eles estão ali a partir dos 12, 15 metros. É muito comum ter naufrágios nessa profundidade. E nessa profundidade as cores já começaram a se perder. O que prevalece é do amarelo para frente e aí vai ficando cada vez mais azulado o que tem ao redor ali, ou marrom. Quando você está ali mergulhando ao redor e vê os corais em volta dos naufrágios, tem muita vida em volta dos naufrágios, e você acende uma lanterna, você vai ver que as cores elas saltam aos olhos. O mergulho fica muito mais interessante, aquele naufrágio ele fica muito mais interessante e as suas fotos também vão ficar muito mais bonitas. E aí, gostou dessa dica? Agora, se você vai fazer um mergulho dentro de um naufrágio, lembre-se, você precisa ter um curso de naufrágio para fazer isso. Mas, partindo do princípio que você tenha um curso de naufrágio, sabe mergulhar em naufrágio, a lanterna, ela também acaba sendo essencial, ela acaba sendo obrigatória para esse mergulho. Não somente para deixar o ambiente colorido, mas para deixar o ambiente iluminado e para também garantir aí a sua segurança. Tem um tipo de mergulho que não é feito com o uso de cilindro, mas que também é um mergulho que pede uma lanterna, que são os mergulhos para pesca submarina. Os mergulhos para pesca submarina, eles podem ser feitos aí a uma determinada profundidade e também estão sujeitos à água com pouca visibilidade. Enfim, um mergulho para pesca submarina também pede uma lanterna e pode sim te ajudar a se guiar no mergulho e deixar o seu mergulho mais seguro. E aí também pode acontecer de você iluminar aquele ser marinho que você quer pescar e ver que ele é muito colorido e muito bonito e acabar tendo até dó de pegar aquele ser. Aí eu vi vantagem, hein? Mas é isso aí. E o tão comentado e lembrado, quando a gente fala de lanterna, mergulho noturno. O mergulho noturno, você precisa ou estar acompanhado de um instrutor ou ter um curso de mergulho noturno para você poder fazer em segurança. É obrigatório, não uma lanterna, mas 2 lanternas no mergulho noturno, porque se uma lanterna falhar, você tem a outra. Nesse tipo de mergulho, esse equipamento ele é essencial e obviamente obrigatório. E além disso, para um mergulho noturno, para que você se oriente depois que você volta do mergulho, é interessante ter uma lanterna fora d'água que vai ficar o tempo todo acesa para você saber onde foi o ponto que você começou na superfície. Então você saiu do mergulho, olha em volta, você vai ver uma luz e vai na direção da luz. Mergulho em caverna ou cenote. Esses mergulhos, eles são essenciais que você tenha um curso, que você esteja preparado para eles. E estando preparado para eles, uma lanterna, ou na verdade 2 lanternas pelo menos, são obrigatórias. E você vai entrar nesses ambientes maravilhosos, que são ambientes com teto, de maneira segura, com esse ambiente iluminado e inclusive vai colorir também o seu caminho. Então, nos mergulhos de caverna ou no mergulho de cenote, as lanternas elas são obrigatórias. E por último, e não menos importante, uma lanterna ela é útil e muito útil para você pedir ajuda, porque existem lanternas que têm a função SOS. Então, independentemente do tipo de mergulho que você vai fazer, se a sua lanterna tem a função SOS, que é essa função que fica piscando e mandando código para quem está longe,
ela vai te ajudar. Imagina que você saiu mesmo no mergulho diurno, na superfície, não encontra seu barco e a sua lanterna consegue emitir o sinal de socorro e você consegue ser visto. Imagina que seja noite, você saiu e ficou desorientado, não sabe onde está. Você vai ligar a sua lanterna e vai pedir socorro através da sua lanterna, né? com a função de SOS da sua lanterna. Então, a lanterna, ainda que você não vá usar ela no seu mergulho para iluminar ou colorir o seu caminho, que eu acho que deveria fazer já que você tem uma lanterna, mas enfim, ela também serve para que você peça ajuda para que você possa ser visto na superfície. E aí, você gostou desse conteúdo? Você acha que esse conteúdo foi útil para você? Escreve aqui para mim se você gostou. Diz para mim qual tema você gostaria de ver no canal e a gente vai produzir um vídeo especialmente para você. Muito obrigada, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!